mundo capitalista aceita tudo, até o que nos fazem mal. Exato, meus queridos e queridas. Bora! Vamos para conversar com o Jamil hoje. Aproveito para já desejar um bom dia, porque são assuntos pesados. Bom, começando pelo chanceler alemão Friedrich Merz, que disse ontem que os Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã. Essa fala de Merz aconteceu durante uma visita a uma escola de Marsberg, na Alemanha. Jamil, conta pra gente. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Os alemães têm essa característica, né, de serem muito honestos sempre, em falar muitas coisas, né, no caso. E olha só, o que muita gente parecia sentir que essa poderia ser a situação, vai lá o chanceler alemão, o chefe do governo da Alemanha, e faz uma declaração absolutamente escancarada, dizendo que sim, os iranianos estão humilhando, ele fala, Joana, uma nação inteira, no caso dos Estados Unidos. E aí, claro, nós estamos falando da negociação, o fato de que, primeiro, o Irã resistiu, ou seja, o regime, claro, teve muita gente no regime iraniano que foi morta, absolutamente algo profundamente traumática, mas não dá para dizer que o regime caiu, não. O regime está lá, o governo está lá, e essa é a primeira, vamos dizer assim, humilhação. Ou seja, não foi fácil, não está sendo fácil. Aquela previsão de Donald Trump do começo da guerra, de 4 a 5 semanas a gente tem tudo resolvido, não tem nada resolvido em absoluto. Então tem a primeira, eu diria, humilhação militar. E agora a humilhação, eu diria, diplomática. Por quê? Porque os iranianos estão dizendo, olha, não é assim, quando vocês quiserem a gente vai negociar. O governo norte-americano, Donald Trump, falou que todas as cartas estavam em sua mão. Eu acho que a gente até, vocês mesmos ontem até brincaram, né? O Trump falar, se quiser me liga, né? O que o Merz está falando, basicamente, é que não é essa situação, não. É que os iranianos esnobaram a delegação americana, não foram para o Paquistão fazer a negociação, estão, sem dúvida nenhuma, dificultando qualquer tipo de processo de diálogo, justamente porque não confiam no outro lado. E aí, claro, o Merz chegando a essa conclusão que muitos de nós e muitas pessoas já chegaram. Agora, é diferente, né, Joana? Eu, você e o Felipe, a gente pode dizer isso. Mas o chanceler da Alemanha, que aí vamos também colocar num contexto, ele não é uma pessoa, eu diria, que está em oposição a Donald Trump. Ele, inclusive, tem flertado com várias das posições de Donald Trump em vários outros assuntos, em Gaza, em relação a Israel, foi visitar Donald Trump, ou seja, não é exatamente um opositor. E ele dizer isso publicamente, obviamente, representou quase eu diria, uma bomba aqui na Europa, porque, claro, é a constatação de muita gente. A questão é saber até quando vai essa narrativa do governo de Donald Trump de que já venceram a guerra. Não é que vão vencer, né, Felipe? Já venceram a guerra e que tem todas as cartas para negociar. O Irã apresentou uma proposta de cessar fogo na segunda-feira, Donald Trump disse que não gostou. Enfim, vamos aguardar. Agora, Jamil, Joana, você que está ouvindo a gente, pesa também o fato, eu tenho quase certeza, não vou cravar, mas acho que foi na Deutsche Welle que eu li uma reportagem recentemente dizendo que o Merz era um cara dado a gafes, né, que era um pouco histriônico e tudo mais. E a gente lembra o que ele falou da COP30, né, o pessoal, a delegação da Alemanha estava louca para sair daquele lugar, ninguém queria ficar e tudo mais. Mas uma coisa é você passar um certo vexame, outra coisa é você falar que o seu principal aliado na OTAN está passando vergonha, está sendo humilhado na guerra, né? Então, eu imagino o tamanho, né, de como essa notícia chegou. Será que entra na lista de gafes e vão, no dia seguinte, esquecer? Ou vai ter alguma represália, hein, Jamil? Olha, Felipe, é curioso, porque eu recebi de uma alta autoridade alemã ontem o WhatsApp com essa declaração, dizendo, viu, não é só com vocês em Belém que o Merz comete esses deslizes, fiquem tranquilos, isso é um padrão. Eu pensei, inicialmente, de fato eu pensei, bom, viu, olha, ele deslizou lá em Belém, volta a deslizar agora, já tinha deslizado em outros momentos, mas politicamente não teve o mesmo impacto não, Felipe. O impacto nesta manhã, isso foi no final do dia de ontem, o impacto nesta manhã na Europa foi de muita gente dizer, ele tem razão, né?
Foi muita gente Pois é, que né, estava, Fernando? Bom obviamente, dia, querido. muito Já constrangida. fechamos Tem, os membros. obviamente, na Europa um medo ainda 115 é o que muito falta. grande de falar em Donald Trump, porque ele pode cortar um programa de ajuda, ele pode romper um acordo de compras de armas ou de compras de produtos europeus. É imprevisível, né? Então, os europeus têm uma certa hesitação em criticar abertamente Donald Trump. E aí, quando o Merz fala isso, meio que passa boiada, né? E aí o pessoal resolveu falar o que é. Porque, de fato, né, e aí vamos deixar claro o que aconteceu em Islamabad esses dias, foi, na verdade, os iranianos jogando muito duro em relação às negociações. Não estou aqui dizendo que os iranianos têm razão, não é isso. Né? Eu acho que não tem ninguém aqui que está dizendo que o governo iraniano é um governo que respeita os direitos humanos, que defende as liberdades das mulheres, da imprensa. Não é esse governo iraniano. Mas o que tem acontecido é justamente uma narrativa de Donald Trump, de que já venceu a guerra, de que a negociação está com ele e que, obviamente, o fechamento do Estreito de Hormuz é algo concluído pelos Estados Unidos. O que os iranianos estão mostrando é que não é bem assim. E agora o que o Merz disse é que não é, de fato, a narrativa de Donald Trump, que é, eu diria, a que corresponde aos fatos. Jamil, nós temos pouquíssimo tempo, mas eu queria comentar com você sobre a morte de 2 brasileiros, uma criança e uma mãe, uma família que já era libanesa, né? Essa mãe brasileira casada com um libanês. Eles morreram ontem durante o que se pensava ser um cessar-fogo, morreram ao voltar para casa durante um bombardeio. Eu recebi essa notícia em primeira mão pela sua coluna, né? Que apita no celular, e a gente fica estarrecido, porque a gente sabe que tem muita gente morrendo, tem muitos civis morrendo. Quanto mais perto, mais comovidos nós ficamos, que pode ser até controverso, mas enfim, temos brasileiros morrendo nesse conflito, tem muita gente morrendo nesse conflito, e nem com cessar-fogo as pessoas podem acreditar que é possível voltarem para casa, né, Jamil? Sim. Essa é uma questão fundamental, Joana, você tem toda a razão. Em primeiro lugar, número aqui, 2.500 mortos desde o início do conflito no Líbano. Nós não estamos falando do Irã, nós estamos falando do Líbano. 2.500 mortos. Aí, o cessar-fogo foi estabelecido no dia 17 de abril, e desde então, 40 pessoas já morreram, desde o cessar-fogo. Ou seja, que cessar-fogo é esse exatamente? E aí outro número, na verdade, um anúncio feito hoje pela manhã pelo governo de Israel, uma ordem de evacuação de 16 cidades no sul do Líbano, ou seja, um alerta de que, claro, os ataques vão acontecer. Você não evacua uma cidade, ou na verdade 16 cidades, se nada vai acontecer. Ou seja, esse cessar-fogo não é só frágil, ele é, para muita gente, absolutamente inexistente. Claro, tem todas as acusações, olha, isso é culpa do Hezbollah, o Hezbollah não, isso é culpa de Israel. Aí é um outro debate. O fato é que a guerra continua, que as mortes continuam, e elas chegam muito perto, eu diria, de casa, né? No caso do Brasil. Sim, uma comunidade brasileira muito grande no Líbano, e agora essas primeiras vítimas, a mãe brasileira e o filho de 11 anos. Não preciso dizer com o nome Jamil Chad o que isso representa em termos de família no Líbano. Também tenho família no Líbano, também temos muitos conhecidos. Essa é uma situação que a gente vive, que principalmente o Brasil, nós vivemos, eu diria, com uma especial atenção, porque sim, são muitos os brasileiros em todas as regiões, inclusive os cristãos, porque muitas dessas cidades que estão sendo evacuadas por Israel, no sul do Líbano, principalmente, são cidades que têm um número bastante importante de cristãos libaneses. Temos, Jamil, temos. Não é só você que tem, não. Temos. E um abraço para familiares e amigos, né? E nossa solidariedade também. E um grande abraço para você. A gente volta a se falar amanhã, Jamil. Até amanhã. Bom dia a todos. Isso aí, queridos. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com,
ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!